Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais Libertadores 2024. Agora sim, hein? Todos os jogos da segunda rodada foram completados e hoje a gente vai falar sobre esses 4 jogos que ocorreram ontem na quinta-feira. Os outros jogos a gente tinha já falado no vídeo de ontem, né? Falado dos jogos de terça, de quarta-feira, a gente já tinha falado sobre eles. Hoje a gente só vai detalhar os 4 jogos que aconteceram na quinta-feira, só que hoje, no vídeo de hoje, como a gente já tem a segunda rodada completa, dá pra gente ver as estatísticas da Libertadores, quem marcou mais gol, quem marcou menos, quem sofreu mais gols, né? Tudo isso, artilharia, classificação geral, tudo isso a gente vai ver neste vídeo agora. Então vamos lá, amigo torcedor, dando uma passada pelos grupos, a gente viu que o Fluminense venceu o Colo-Colo por 2-1 e o Cerro Porteño venceu o Alianza por 1-0 nesse grupo A, nessa segunda rodada. O Fluminense é líder com 4 pontos, Colo-Colo e Cerro Porteño vem com 3 e o Alianza em último com 1 ponto ganho. Próxima rodada tem Cerro Porteño e Fluminense. Fluminense vai lá para Asunción jogar então essa terceira rodada, jogo difícil para o time do Fluminense. Vamos para o grupo B. No grupo B, o São Paulo venceu o Cobresal por 2-0. O Barcelona empatou com o Talleres em 2-2. A situação no grupo é o Talleres em primeiro com 4 pontos, o São Paulo em segundo com 3, Barcelona em terceiro com 2 pontos e o Cobresal na quarta colocação com 1 ponto. O São Paulo na próxima rodada vai ao Equador enfrentar a equipe do Barcelona. Páreo duro pro tricolor também. Grupo C. No grupo C, o Grêmio perdeu de novo, hein? E dessa vez perdeu em casa. Nós vimos isso no vídeo de ontem. Perdeu por Huachipato por 2-0 e o Estudiantes venceu o The Strongest por 2-1. A classificação nesse grupo C tem o Huachipato com 4 pontos, o Estudiantes também com 4, The Strongest com 3 e o Grêmio sem ponto nenhum. 2 jogos, 2 derrotas, situação difícil. O Grêmio tem pela frente 2 jogos fora de casa contra o Estudiantes e contra o Huachipato. Situação muito complexa aí para o time do Renato Gaúcho. Vamos para o grupo D? No grupo D, a gente teve o jogo Júnior Barranquilla 1, Universitário 1. A gente já falou desse jogo no vídeo anterior, mas ontem, na quinta-feira, o Botafogo foi até o Equador, foi até Quito e perdeu de novo, em 1-0 para o LDU, gol marcado ali por Alzugaray. Logo no início do jogo, a LDU então venceu o Botafogo lá em Quito, no Equador. O time da Estrela Solitária jogou mal, né? Principalmente no primeiro tempo, poderia ter perdido até por mais gols e até agora o Botafogo não marcou pontos aí nessa Libertadores, hein? É mais ou menos igual o Grêmio, 2 jogos, 2 derrotas. Nesse grupo D, o Júnior e o Universitário são os líderes com 4 pontos. O LDU, apesar da vitória, está em terceiro com 3 pontos ganhos e o Botafogo na última colocação sem ponto nenhum. O Botafogo na próxima rodada encara o Universitário no Rio de Janeiro, em casa. E também depois pega a LDU em casa também. O Botafogo tem mais 2 jogos dentro de casa e depois os outros 2 últimos jogos desse grupo o Botafogo joga fora. Então o Botafogo tem que dar tudo nessas próximas 2 rodadas se quiser aí se classificar. Grupo E agora. No grupo E, o Flamengo venceu o Palestino por 2-0 e ontem o Bolívar venceu o Milionários, né, por 3-2. O Bolívar é líder desse grupo aí, hein? Olha, mais uma vitória então, líder do grupo com 100% de aproveitamento. O time fez 2-0, aí teve um jogador expulso, né? Tudo isso no primeiro tempo. O Bolívar abriu 2-0, teve um jogador expulso, mesmo assim o Bolívar fez o terceiro gol e nos acréscimos do primeiro tempo o Milionários diminuiu. Terminou 3-1 primeiro tempo. Mas aí no segundo tempo o time do Bolívar segurou a onda e o time colombiano ainda conseguiu marcar mais um gol, mas o jogo terminou mesmo em 3-2, vitória aí da equipe boliviana, 6 pontos ganhos, o Flamengo está em segundo com 4, Milionários em terceiro com 1 e o Palestino em último com nenhum ponto. E na próxima rodada, Bolívar e Flamengo
lá em La Paz, em jogo difícil para o Flamengo, encontro aí dos 2 primeiros colocados deste grupo. Vamos para o grupo F. No grupo F, o Independiente Del Valle venceu por 2-0 o São Lourenço e ontem o Palmeiras venceu o Liverpool por 3-1. O Liverpool do Uruguai, né? Grande vitória do Palmeiras, né? O Liverpool até começou surpreendendo, fazendo 1-0 logo no comecinho do jogo, em pleno Allianz Parque, mas aos 49 o Verdão conseguiu um empate, demorou para o Palmeiras se encaixar. Aos 49 ainda do primeiro tempo, empate com o Aníbal Moreno e ficou 1-1 no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o Abel fez algumas mudanças lá no time, o time melhorou, o Flaco Lopes fez o segundo gol e o jovem Estevão, de 16 anos, fez mais um para o Palmeiras, garantindo aí mais uma boa vitória do time, 3-1. Palmeiras agora é o líder do grupo, está com o mesmo número de pontos do Independiente Del Valle, mas o Palmeiras tem o saldo igual do Del Valle, 2 gols de saldo, só que um gol a mais. Por isso que o Palmeiras está em primeiro aí do grupo F, e o Independiente em segundo com 4, Liverpool em terceiro com 1 e o São Lourenço em último com 1 ponto ganho. Próxima rodada, o Palmeiras joga fora de casa com o Independiente Del Valle, jogo duríssimo, né? Encontro aí dos 2 primeiros colocados, e depois joga fora de casa de novo contra o Liverpool. Essa é a situação do Palmeiras. Vamos para o grupo G. No grupo G, o Atlético Mineiro, a gente já viu no vídeo de ontem, né? Venceu o Rosário Central por 2-1 e o Peñarol havia vencido o Caracas por 5-0. Nesse grupo G, o Atlético Mineiro é o líder, 100% de aproveitamento, com 6 pontos ganhos, Peñarol com 3 e Rosário Central também com 3, vem em seguida. E o Caracas é o pior time do campeonato até agora, perdeu mais uma por goleada. A gente já vai ver a classificação geral, dos 32 times aí na Libertadores. E finalmente chegamos ao grupo H, aquele grupo que não tem time brasileiro. O Libertad venceu ontem o Deportivo Táchira por 3-0, ontem não, na quarta-feira, né? E ontem sim, River Plate e Nacional se enfrentaram, o clássico do futebol sul-americano, e deu River 2-0 para o River, grande vitória lá no Monumental de Núñez. Encontro dos líderes nesse grupo H, né? Porque as duas equipes haviam vencido na primeira rodada e o River fez 1-0 com o Echeverri, que foi jogador que foi comprado pelo Manchester City, hein? O Echeverri é aí uma das promessas do futebol também, assim como o Endrick e tal. Um belo gol do Echeverri de fora da área e no final do jogo o River ainda marcou mais um, finalizando aí em 2-0, o River é líder, 100% de aproveitamento, 6 pontos ganhos, Libertad e Nacional vem logo depois com 3 pontos e o Táchira na última colocação com nenhum ponto. Essa é a situação dos grupos na Libertadores. Agora a gente vai aqui para falar dos gols. Na primeira rodada tivemos 39 gols, nessa rodada já melhorou um pouco, 44 gols marcados em 16 jogos, uma média aí de 2,75 gols nessa segunda rodada. Ao todo já foram marcados 83 gols em 32 jogos, uma média de 2,59 gols por partida. Os mandantes marcaram aí cerca de 62% dos gols e os visitantes cerca de 38% dos gols. Aqui a gente tem o ataque, né? O melhor ataque da competição é o do Bolívar. O Bolívar em 2 rodadas marcou 7 gols, é o melhor ataque do campeonato, depois o Atlético Mineiro com 6 e o Peñarol com 5, são os 3 melhores ataques do campeonato. Já Deportivo Táchira, Grêmio e Palestino são as únicas equipes que ainda não balançaram a rede nesta fase de grupos na Libertadores, os piores ataques do campeonato. Agora vamos falar de defesa. A melhor defesa é do River Plate, o único time que ainda não tomou gol nessa fase de grupos é o River Plate, depois Cerro Porteño, Flamengo, Huachipato, Independiente Del Valle e Peñarol levaram só um gol, são as melhores defesas desta fase de grupo. Já
O Caracas é a pior defesa do campeonato, já levou 9 gols em 2 rodadas, depois o Palestino levou 6 e o Deportivo Táchira levou 5, as 3 piores defesas aí até agora nessa fase de grupos. Concluindo aqui, a gente tem a classificação geral. Procura aí onde está o seu time, amigo torcedor, mas olha, 2 rodadas na fase de grupos e o Bolívar é a melhor campanha, com 6 pontos, 7 gols marcados, 2 sofridos, um saldo, portanto, de 5, leva o Bolívar na primeira colocação desta classificação geral. O Atlético Mineiro em segundo, também com 6 pontos, 4 gols de saldo e 6 gols marcados, e o River Plate em terceiro, também com 6 pontos, 4 gols de saldo, só que 4 gols marcados. Esses aí os 3 primeiros colocados na classificação geral. Veja ali que o Palmeiras tá ali na quarta colocação, né? Porque o Palmeiras está junto com o Júnior ali, tem o mesmo saldo, mesmos gols marcados. Quarta colocação para o Palmeiras, depois o Flamengo na 6ª colocação, Fluminense em 11º, o São Paulo ali na 15ª, 14ª colocação junto com o Libertad. Quem mais brasileiro aqui? A gente tem, depois do São Paulo, a gente tem lá os times que ainda não marcaram pontos, né? Botafogo na 28ª colocação e o Grêmio na 29ª colocação. São aí os piores brasileiros, não marcaram pontos ainda. O Caracas, o pior de todos, né? Não marcou gols, não marcou pontos, marcou 1 gol e levou 9. Tem uma média de -8, um saldo de gols de -8, o que leva o Caracas na última colocação dessa Libertadores por enquanto. Bom, aqui a gente tem a artilharia do campeonato para fechar aí para vocês, ó. O Júnior Santos do Botafogo com 8 gols, lembrando que a gente considera, né, a fase preliminar também, tá? Se você procurar aí a artilharia da Libertadores, você vai ver que eles estão considerando a fase preliminar. Então o Júnior Santos tem 8 gols. O Júnior Santos, na verdade, já entrou para a história do Botafogo como o jogador que mais marcou gols com a camisa do Botafogo na Libertadores, em toda a história. E depois dele vem aí o Diego Duarte do Nacional do Paraguai com 4 gols e o Martim Cauteruccio do Sporting Cristal com 4 gols. Esses dois já estão fora da Libertadores. O Nacional foi eliminado e o Sporting Cristal também foi eliminado na fase preliminar. Mas esses são os principais artilheiros desta Libertadores até o momento. Então tá aí, amigo torcedor, trazendo todas as informações, ou quase tudo, né, da Libertadores aí de uma forma mais resumida, mas com bastante informação. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. É muito bom, é muito legal ter você aqui com a gente. E é lógico, pode fazer seu comentário, a gente responde o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo!